Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falarei sobre uma expressão que eu utilizo sempre em todos os vídeos, quando eu vou explicar a ferramenta. Então, o nome do vídeo hoje será qual o significado da expressão limpar pela raiz. Então, eu sempre falo essa frase, limpar pela raiz. O que significa isso de fato? Na forma aqui para nós, o que valida isso, essa ferramenta? O que diferencia de todas as outras? Limpar pela raiz, eu vou dar um exemplo, assim, imagine o seu trauma, que você passou uma dor profunda, que você passou uma decepção, um trauma, uma humilhação, o que mais? Uma situação ruim, negativa. Imagine se você, imagine quem seria você se não passasse por essa situação. Tá? Então, você tem uma dor lá que você viveu muito profunda. Imagine quem seria você hoje se não tivesse passado por essa situação. Entende? Daí você seria o quê? Mais feliz, mais leve, menos, não ia estar tão negativa assim. Vai falar agora, abrir para você mesmo aquela sensação interna que você tem se não passasse por isso. É o que a ferramenta faz, essa ferramenta EFT faz. É a ferramenta EFT, é Emotional Freedom Techniques. É uma ferramenta que utilizo no meu trabalho de limpeza emocional. Ela limpa as emoções que armazenamos no decorrer, que reprimimos no decorrer da nossa vida, principalmente eu volto mais para os traumas, decepções, desilusões que a gente viveu na vida, a gente armazena essa situação, só que a gente não tem consciência o que causa quão prejudicial são essas emoções, tá? Que a gente guarda. Elas são invisíveis aos nossos olhos, a gente não sente, mas elas fazem um senhor estrago aqui nesse mundo da forma, tá? Num nível mais elevado de amor, essas emoções elas não existem, elas dissolvem, elas se diluem. Mas nesse mundo da forma, elas fazem um estrago sim, tá? Então é isso que vou explicar para vocês nesse vídeo. Vou falar também de uma forma mais clara, como eu sempre venho falando, qual é o passo a passo dessa ferramenta. Então, vamos lá. Meu nome é Rosa, eu trabalho com a ferramenta, trabalho com limpezas emocionais, porque eu queria trabalhar as minhas questões emocionais, tá? Então, eu trabalhei por 4, 5 anos e hoje eu estou entregando isso, o quão resultado válido é essa ferramenta. O nome dela é EFT, Emotional Freedom Techniques. É uma ferramenta utilizada apenas com o dedo das mãos, tocando alguns meridianos do corpo, os pontos dos meridianos do corpo. São acupuntura sem agulhas, tá? São os pontos da acupuntura. Foi criada pelo engenheiro Gary Cray, dos Estados Unidos. Pode escrever aí no YouTube, EFT, você vai ver o site dele, tudo. Eu pesquisei muito também, estudei muito sobre essa ferramenta, e ao mesmo tempo que eu estava estudando, eu estava fazendo essa experiência em mim. Então, eu apliquei em mim e eu vi o quão é válido. Eu não encontrei outra ferramenta melhor, tão eficaz quanto essa. Você pode até pesquisar outros terapeutas que utilizam dessa ferramenta, eles vão dizer a mesma coisa, que não encontraram uma ferramenta tão eficaz quanto essa, tá? Então, o que ela faz? Ela limpa as questões emocionais que reprimimos. Não basta só, a gente passa por situações negativas e a gente vai para o psicólogo, o terapeuta e desabafa aquilo, tá? O desabafar, o ordenar as ideias, o perdoar, entre aspas, não é tão válido assim. Ainda fica, em alguma maioria das pessoas, armazenado as emoções. Essas emoções, você só vai se deparar com ela a hora que você abrir a situação para você. A hora que você abrir, o que que é abrir? Você vai falar dela. É a hora que você fala dessa situação, o que que você sente? Essa emoção que você sente é uma emoção reprimida, tá? E ela causa um estrago aqui, ela cria mundos aqui, tá? Só que ela está oculta, a gente não vê, ela é invisível. A gente pensa assim, a situação passou, a mente encobre muitos dos traumas que passamos, ela não mostra, não revela para a gente viver bem aqui. Mas ela fica ali, entende? Ela fica no seu campo, é algo invisível. Onde você vai, toda a sua história dessa vida, né? Toda a sua história vai junto com você, entende? Então,
é invisível aos nossos olhos, a gente não sente, mas a gente carrega para onde a gente for a nossa experiência que a gente está tendo nessa vida. Então, por mais que você não queira olhar para essa cena, não queira mais falar dessa situação, ela está ali. E essa situação que você viveu, esse trauma, o impacto emocional que você guarda, contém nela uma emoção negativa, tá? Emoção de culpa, de humilhação, de ofensa, de desespero, de vergonha, de medo, entende? Ela está ali contida nessa situação que você viveu. Aí assim, você pega essa cena, você olha para essa cena e vê qual é a emoção que você sente. Ah, é uma decepção muito grande. Aonde que está essa decepção no corpo? Aí você avalia onde está no corpo de 0 a 10, qual a intensidade? Ah, 10 é muito forte, eu não posso nem lembrar disso. Isso que você já está fazendo, você está avaliando a sua situação, o seu trauma. Aí a ferramenta, com isso que você já colheu, essas informações, você vai fazer a frase de preparação 3 vezes, que é necessário fazer essa frase de preparação, para você mandar um comando para sua mente de auto-perdão e de aceitação. Você passou por isso, mas tem que aceitar, entende? Aí você mesmo que eu tenha passado por essa situação, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Aí você fala 3 vezes aqui no ponto do karatê, a frase de preparação. Olhando para a cena, você vai tocar nos pontos, no topo da cabeça, no começo da sobrancelha, na lateral do olho, abaixo do olho, aqui no ossinho, abaixo do nariz, abaixo da boca, aqui na clavícula, aqui na altura do sutiã da mulher. Você vai fazer essa rodada olhando para a cena e contando a história do começo ao fim e a emoção que você sente no corpo. Aí você vai fazer 3 rodadas e vai avaliar como que você está a cena. Você está dentro da cena ainda? Ela está colorida? Quanto mais dentro da cena, quanto mais colorida, mais carga emocional contém nela, tá? Aí você vai fazer 3 rodadas, vai falar tudo de negativo. Aí você fez as 3 rodadas e você olha, vê se você já conseguiu deslocar da cena. As emoções sempre vão alterar, no corpo elas sempre vão estar se movimentando. Aí você observa se ela está na garganta, se ela está no frio na barriga, na coluna, frio nos pés, alguma coisa assim. Para cada um é um jeito, a emoção. Aí você para, avalia, e aí você observa a história de novo. Aí você começa, recomeça 3 vezes a frase de preparação, olhando para a cena e fala: mesmo que eu ainda sinta uma decepção muito grande com essa pessoa, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Aí você continua olhando para a cena e toca no topo da cabeça, nos pontos dos meridianos do corpo, e vai contando a história do começo ao fim, tá? Você vai desabafando isso, você vai abrindo essa história só para você, para mais ninguém, tocando nesses pontos aqui, entende? Aí você olha, fez 3 rodadas, fala toda a história que aconteceu, aí você para no final da terceira rodada, você para e observa. Aí mais uma vez você olha, você vai parar, na terceira vez você vai parar naquela situação que você sente que tem mais carga emocional, entende? Se é uma situação, se é algo que foi dito, um olhar, um cheiro, um perfume, qual é o véu dessa cena? Qual é a sensação interna que você tem ao olhar para essa cena? Como que está a situação? Como que está a pessoa olhando para você? O que que ela está falando? Tem uma frase que ela disse? Tem uma palavra dita? Tem a tonalidade da voz? O timbre da voz? Você vai descrever tudo, a sua emoção diante dessa cena, diante dessa situação. Você vai abrir tudo. Por quê? Você vai mergulhar nos cantinhos da sua mente e vai falar tudo de negativo que está contido nesse dia, tocando nesses pontos. Ao tocar nesses pontos e verbalizar o que você está vendo, a emoção vai ser transmutada, a palavra certa, mas eu falo limpa, vai ser limpa, você vai ficar muito mais leve quando você fizer essa limpeza. Aí você vai se sentir mais leve, aí você para na terceira rodada, observa. O final dessa limpeza, você vai se deslocar da cena, tá? E aí, se tiver, você vai ver ela mais de longe, assim, mais afastada, ela vai perder a cor, ela vai ficar cinza, e a pessoa contida nela, se você achar necessário, que muitas vezes são necessários, você faça uma rodada
somente falando dessa pessoa, se ela te causou um trauma muito grande, uma decepção muito grande, uma tristeza muito grande. Aí você começa de novo, passa 3 rodadas falando só da pessoa que está nessa cena. Ah, ela foi assim. Você vai falar tudo que você sente, tudo de negativo, só negativo, só negativo, só negativo, tudo de negativo. Você quer desabafar, Abby, não tenha medo. Expanda essa emoção negativa que você reprime, que você guarda. A lei da atração não pega, ninguém vai ficar sabendo disso. Você vai desabafar para você mesmo. Esses pontos vai neutralizar essa emoção negativa que você tem. Não tenha medo de falar que você sente por essa pessoa. Não tenha medo. Se foi pai, se foi mãe, a decepção que você sente, a frustração, a dor, o trauma, tudo que você guarda, reprime lá no profundo do seu inconsciente, você vai abrir só para você. Aí você vai tocar nos pontos e vai falar. Você pode expandir a negatividade, se você sente, uma tristezinha, você aumenta, aumenta isso. Quanto mais você aumentar, mais curado você fica, tá? E não tenha medo, volto a falar, da emoção que você sente. Ódio, raiva, vontade de matar, vontade de torcer, vontade de dar um tiro. Fala de tudo de negativo, mas tudo, entende? Mas tocando nos pontos, entende? Aí você vai parando, você recomeça, olha a cena e volta de novo e vai falando, e vai falando. O final dessa limpeza, você vai sentir paz. Você vai olhar ela de longe e vai sentir paz. Ela vai perder a cor, como eu disse, vai ficar mais cinza, e você vai olhar para outra pessoa com um olhar de paz. O seu ser divino vai te mostrar o que de fato aconteceu nesse dia, e em 1 hora você consegue fazer essa limpeza. Menos de 1 hora. Tá? Para muita gente, menos de 1 hora você já consegue limpar uma cena. E ao limpar uma cena, você não sabe o milagre, as coisas boas que acontecem na sua vida. Porque esse trauma, se for um trauma de abuso, por exemplo, um assédio, algo que você guardou, uma traição que você viu, presenciou, e você guardou isso, uma história que você ouviu, algo que você sabe, você presenciou e ninguém sabe. A hora que você abrir para você, você vai desbloquear essa negatividade no seu campo. As coisas vão fluir melhor. Essa situação, essa emoção negativa que nós guardamos diante de situações traumáticas, elas são emoções que armazenamos no inconsciente. E elas ficam refletidas, essas emoções, elas vão para o nosso corpo. A somatória essas emoções negativas, elas gostam de se alimentar. Elas são energias vivas e pulsantes. Por mais que a gente ache que a situação já passou, a energia está ali, está viva, está pulsante. Quando você lembra, você sente dor, uma emoção, sentiu emoção, ela está viva, está pulsante, entende? Aí essa emoção que você sente, ela sintoniza por ressonância situações negativas na sua vida. E você não sabe, você acha que a vida é assim, as situações são assim. Não, ela sintoniza situações negativas por ressonância. Tá? Por isso que é bom, é válido você fazer essa limpeza. Eu fiz a experiência própria, é comprovado. É só você experimentar em você mesmo, entende? Em 1 hora você zera uma cena. No dia seguinte, você pode refazer para você fazer. Faça 10 vezes para você ver o final do resultado da limpeza que você fizer em uma cena. Você vai ter a nítida sensação que não viveu essa experiência. Você sabe que viveu, mas a emoção vai estar zerada. Você vai sentir paz. As coisas vão fluir na sua vida. O seu corpo vai ficar mais em paz. A emoção negativa, como estava dizendo, ela traz pensamentos negativos. Ela te deixa mais insegura, te deixa com sentimento de culpa, te deixa com medo, te deixa instável. E aí, a hora que você vai, tudo que você for fazer, você tem uma certa insegurança. Você passa a projetar essa dor que você guarda, essa experiência, no outro, na outra pessoa, fora. Aí o seu véu, fica um véu na sua mente, você passa a ver o mundo de forma distorcida por causa dessa experiência, entende? Só que tem muita gente, a grande maioria, não é só uma experiência, porque essas emoções negativas, como eu disse, atraem situações negativas. Então, essa emoção negativa, ela atrai uma, atrai outra, e vai atraindo situações negativas. E as emoções vão para o corpo, entende? Você começa a ter o mundo é ruim, o mundo é mau, os homens são maus,
a mulher é má, entende? Tudo de negativo, só tem guerra, o caos. Você passa a ver o mundo com um olhar negativo. Essas experiências atraem pessoas alinhadas com essa frequência que você está emitindo. Então, a hora que você limpa esse trauma que você viveu, essa decepção, a hora que você zerar ela e algumas outras, as pessoas alinhadas a essa frequência estão em sua volta, elas vão embora. Elas vão embora. Elas estão ligadas a você pelo sofrimento, pela sua dor. É só você limpar o seu trauma, a sua decepção, o seu medo, para você ver. Muitas das pessoas alinhadas, que estão próximas a você, elas estão alinhadas nessa situação, elas vão embora, tá? E aí você, quanto mais você limpar essas emoções, mais em paz você fica, mais alinhado com o todo que você fica, você passa a ter os pensamentos de Deus, os pensamentos amorosos. Você passa a olhar o outro, a pessoa, com mais compaixão. Aí eu vou repetir algo que eu ouvi do Ho Oponopono. O Dr. Raulin, eu ouvi muito dos vídeos dele para fazer o Ho Oponopono em mim, né? Utilizar essa ferramenta, utilizei também. Ele falou assim, é uma ferramenta muito simples, mas ela é muito difícil. Porque não é só falar, sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato. Tem as emoções, elas têm vontade própria. Essas emoções são energia só, tá, gente? Mas elas têm vontade própria, elas têm inteligência própria. O que é vontade própria? Elas fazem escolhas para você. Sabe aquela coisa que você escolhe na sua vida e dá errado? Então, vem desse lugar de negatividade que está no seu corpo. Você só vai sentir isso quando você limpar isso. Aí você vai alinhando, se alinhando com o todo, você vai fazendo as escolhas divinas, as escolhas de Deus, a divindade que habita em você. Entende? Aí você vai escolher algo mais positivo para você, porque a negatividade não tem mais poder dentro de você. Entende? O ego ele se alimenta dessa negatividade, ele cria o caos na sua vida. Ela faz você ter pensamentos negativos de todo mundo, da vida, faz ficar mais inseguro diante das situações e com medo, entende? E aí, a hora que você vai limpando todas essas situações, você vai vendo, vai ficando mais em paz. E só que, como eu disse, do Ho Oponopono, o Dr. Haldin falou que é muito simples, mas é difícil, porque chega uma hora, se você limpa uma cena, tá tudo certo. A segunda cena tá tudo certo. Agora, se você pega para fazer esse trabalho interno com você mesmo e limpar todas as experiências negativas, de alta intensidade ou de baixa, mal-estar que você sentiu diante de uma situação, a hora que você for limpando uma por uma todos os dias, durante um ano, durante 2 anos, você vai encontrar as resistências, porque você vai estar entrando no profundo do seu inconsciente. Ali, no seu profundo do inconsciente, tem emoções de medo e culpa que está na mente da coletiva, entende? Então, você vai sentir muita resistência. Você pode ouvir vozes, você pode ouvir, ter pensamentos negativos. Não, 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 né? Pensamentos negativos, não continue, não tem mais nada. Mas mesmo assim, você ouvindo esses pensamentos, tendo essas vozes falando, não tem mais nada, acabou. E você sentindo mal-estar, é porque tem. Quem é o seu Deus, entre aspas, tá? Quem é o seu Deus na limpeza emocional? São as suas emoções. O final dela, como eu disse, você vai sentir paz. A paz, a alegria, a harmonia é a sua verdadeira natureza. Esse é o seu ponto de origem da limpeza emocional. Você vai sentir paz, você vai sentir harmonia, alegria, bem-estar, disposição, criatividade. Tudo vai fluir melhor na sua vida, você vai ficar mais feliz, entende? Por isso que eu falei, limpar pela raiz. A hora que você olhar para o trauma, você vai olhar para aquilo, não vai existir mais aquela emoção negativa pulsando. Vai ter a experiência que você passou, mas você vai ficar muito mais feliz, muito mais leve, que é a sua origem, entende? Você vai voltar com quem você é, você vai se conectar com quem você é de verdade, tá? Que é a alegria, que é a harmonia. O seu corpo vai ficar tão leve que você vai se sentir fluindo, andando, fluindo, entende? Tamanha leveza. As emoções negativas deixam o nosso corpo mais denso, mais preso aqui na forma. Você não vai desaparecer, você não vai, como diz uma moça nas redes sociais, você não vai virar purpurina. Você vai ficar com o seu corpo vai ficar assim,
só que você vai ficar do jeito que tá, porque ele vai ficar muito mais saudável. Você vai se conectar com a saúde perfeita que é você, entende? O que causa doença no corpo, mal-estar e tantas outras doenças, são essas emoções que reprimimos. Então, tudo de reprimido, você tem que pegar essas situações e ir limpando todos os dias. Por menor que seja a situação, você vai limpando. O Ho Oponopono, ele fala algo muito interessante também, que ele fala assim, se você está assistindo TV, você está vendo uma guerra no outro lado do mundo e está sentindo em você, é sinal que tem contribuição sua nessa situação. Aí você tem que limpar esse mal-estar que está em você. O EFT é a mesma coisa. Você está vendo uma notícia ruim, desagradável, você limpa em você. Eu já limpei só de notícias negativas, fiz um vídeo só de notícias negativas que a gente vê no jornal, é muita negatividade, tá? Aí eu limpei todas. Notícias de avião caindo, de desastres que a gente vê. Então, eu fiz limpeza em mim para neutralizar essa emoção, entende? Não sentir tanto medo assim, entende? O nosso corpo, ele é revestido de amor, de paz, de alegria, de harmonia. Você vai sentir a leveza dele quando você for limpar, mas ainda contém uma emoção de medo. Aí você vai limpando todos os dias tudo que te amedrontar, tudo que você sentir de medo, você vai limpando. Você vai ficando mais alinhado, mais seguro. Aí esse alinhamento, você vai se sentir em paz, seguro com Deus. Você vai ser orientado, guiado, entende? Aí você não vai ter mais pensamentos inseguros, é, com medo, entende? O livro, os livros que podem te ajudar nessa limpeza emocional, que pode te guiar melhor e você lembrar quem você é de verdade, os dois livros do Eckhart Tolle, ele vai dizer o que é a nossa essência, o nosso ser, o agora, entende? Porque quando você limpa as emoções do passado, a sua mente fica mais no presente, fica no agora, não tem nada te puxando para trás, tá? Então, os dois livros do Eckhart Tolle, você lendo ele e fazendo essa limpeza, você vai se sentir mais seguro em continuar essa limpeza em você. Tem outro livro também que eu recomendo, que é o livro Azul, de Letras Douradas, é Um Curso em Milagres. É um livro profundo que também te faz lembrar quem você é de verdade, o poder que você tem. Você não é as suas emoções negativas, você não é as situações que você viveu, você é a consciência, entende? Vai te abrir o horizonte, vai te deixar mais seguro, mais confiante em fazer o que você veio fazer nesse planeta, tá? Você vai entregar aquilo que você veio entregar de verdade, sem segurança, sem medo, sem preocupação com o que o outro vai falar, com o que o outro vai dizer, entende? Esses são os pensamentos negativos. Você vai entregando. Aquilo que você tem para entregar, você vai entregando com amor. Quanto mais amor, quanto mais alegria, quanto mais amor e alegria você entregar para o outro, mais o todo vai entregando para você. Entregue tudo. Aí o todo vai entregando para você. Você é um com a fonte, você é um com tudo que há. E você, as pessoas, nós, como diz um curso de milagres, estamos conectados e somos irmãos. Estamos conectados uns com os outros. E as pessoas estão aqui para nos ajudar a expandir a consciência. Quando você faz essa limpeza emocional, profunda, você vai ter esse olhar. Você vai parar de projetar a raiva na outra pessoa, a culpa na outra pessoa. Entende? Você vai entender aquilo que o livro diz. Entende? Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, sabe? E você vai ficar muito mais em paz, muito mais se sentindo muito mais seguro, muito mais presente, muito mais consciente, muito mais feliz e criativo, tá bom? E é isso, aí a abundância vai fluindo, você vai entregando, você vai construir relacionamentos saudáveis, mas não é fácil. As emoções, elas têm vontade própria, você vai ter pensamentos negativos, resistência, sonhos, vai vir vozes, aí você vai ficar com medo dessas vozes, são só experiências negativas que você viveu. Limpa, é só limpar, são só energias. Aí você limpa essa experiência, acabou, entende? Não tem mais nada, você vai ficar em paz, você vai sentir a paz na sua mente. Você vai sentir, a hora que você se silenciar, não vai sentir nenhum ruído, nenhum murmurinho, entende? Você vai estar alinhado com tudo. Você vai ser
uma pessoa que vai ser utilizada, muito útil para a humanidade, porque você vai estar aqui mais é para ajudar. A sua missão vai ser de ajuda, de contribuição, ajudar quem não está enxergando, entende? Você vai ser um instrumento de paz. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!